Bom, nós divulgamos muitas vezes aqui que no transporte público houve uma época em que a máscara era absolutamente obrigatória e voltou a ser agora. Mas eu tenho andado de metrô e eu tenho visto que algumas pessoas estão sem máscara. E eu não tenho visto o pessoal da segurança do metrô agir como antes. Antes eles paravam você, né, dizer, põe a máscara. Eu tenho procurado, a minha anda, que está aqui no bolso. Mas eu tenho visto pessoas andando sem máscara e não estou vendo a mesma rigidez do que havia antes. Não sei se é alguma orientação ou se não é, não é necessário, enfim. Mas as pessoas, se pudessem andar sem máscaras, algumas pessoas querem, outras não. Mas o fato de ter liberado, inclusive isso provocou até uma revolta recentemente na China. Os chineses se revoltaram contra aquele sistema lá. É uma ditadura, logicamente, né? Do chamado Covid-0, as pessoas ficavam fechadas em casa há muito tempo. Mas, mesmo assim, passado, vamos dizer assim, esse reconhecimento nosso da máscara, e muita gente retirou, e é bom lembrar o seguinte, em algumas cidades do mundo, máscara é coisa que se conhece há muito tempo. Por exemplo, em Delhi, lembro de ter visto, em Delhi, por exemplo, você consegue ver o ar que você respira, capital da Índia, então as pessoas já usavam máscara há muito tempo. Agora, por que jovens ainda usam máscara? Qual é a razão? Nós pedimos aqui para o psicólogo Romani Souza conversar um pouco conosco. Romani, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Agora, Romani, além dessa preocupação com o Covid-19, psicologicamente, o que é que o uso de uma máscara pode influenciar na vida de um jovem? Quando se trata de pessoas mais jovens, além da questão do Covid-19, uma coisa que está acontecendo é a questão da aparência, identidade visual. Chegando ao ponto de alguns jovens utilizarem a máscara para esconderem a própria aparência ou até mesmo como um acessório. Algumas vezes é percebido isso, principalmente antes do Covid também, como o cabelo mais longo, às vezes coloca o cabelo na frente, às vezes utiliza de moletom mais comprido. Isso era muito comum mesmo antes do Covid. Agora, com a utilização das máscaras, chega-se ao ponto de alguns jovens ter passado pela experiência de ficar os últimos 2 anos praticamente utilizando máscaras e fazer com que os colegas da turma ali social não tenham conhecido esses jovens sem máscara ou percebe também a mudança que esses jovens teve e a máscara acaba se tornando uma forma de esconder um pouco da aparência em alguns casos, principalmente com jovens com baixa autoestima. Compreendo. Agora, Romani, num casos como esse, então essa moçada teria que fazer psicoterapia. Qual é a sua opinião? É muito importante um trabalho de reconhecimento de autoimagem, porque o que atrapalha, pode ser a psicoterapia ou passar por um processo de autoconhecimento. Hoje, um dos 3 pilares que formam a identidade de uma pessoa, vou colocar, a escola é um deles, a família é um deles, o trabalho é um deles, e se fosse para colocar um 4º pilar, seria a educação religiosa. Então, esses pilares formam muito do caráter da pessoa. Então, em algum ponto, houve alguma falha de expressão desse jovem, houve, de alguma forma, a falta de reconhecimento desse jovem de entender quem eu sou. E hoje, com o Instagram, com as redes sociais, existe muito aquela cultura de pregar a perfeição, como se eu não pudesse ter nenhum tipo de defeito, porque no Instagram, nas redes sociais, é comum mostrar o palco e não os bastidores. Então, quando a gente começa a olhar o palco de todo mundo, é como se a maior parte das pessoas fosse mais bonita, fosse mais perfeita, tivesse uma vida perfeita, e sem perceber cria uma ilusão sobre o que de fato é a realidade, o que faz com que alguns jovens queiram se esconder e não reconhecer a própria identidade. Então, é muito importante buscar autoconhecimento, psicoterapia dos jovens. Entendo. Romani, interessante, tem outras coisas que você disse, interessantes, é que nas redes sociais aparece só o palco, não aparece o bastidor, né? É como se, sei lá, vamos dizer, um modelo ou uma modelo nunca tivesse dor de barriga, né? Exatamente, é como se a modelo nunca tivesse dor de barriga, é como se todo mundo tivesse
muito dinheiro, como se todo mundo tivesse muito sucesso. E uma das coisas que acontece também, quando você percebe que alguém está colocando muito aquela vida perfeita no Instagram, talvez essa própria pessoa pode estar com desafio de é como se fosse a máscara. Sabe essa questão da máscara do jovem? Muitas pessoas estão utilizando essa máscara, seja nas redes sociais também. Porque quando eu tenho a possibilidade de ser autêntico, eu posso compartilhar, inclusive, as minhas imperfeições. E, fazendo até um paralelo, por isso que cada vez, nos momentos atuais, tem pessoas que ficaram famosas por compartilhar essas imperfeições. Um exemplo disso, o Whindersson Nunes e outras pessoas que mostraram um pouco mais da vida real. Isso conecta com as pessoas também. E o jovem entender que ele não precisa ser perfeito, ele pode ser ele mesmo. O jovem compreender que tudo bem, nossa, eu talvez não tenha a aparência que as pessoas perfeitas do Instagram têm, mas isso que me faz único, isso que me faz ter uma identidade. É importante pensar sobre como eu gostaria que os outros olhassem para mim, mas também como eu gostaria de eu mesmo olhar para mim. Quais os meus valores, quais os meus princípios, quem eu sou. E isso vai muito além da aparência física, muito, muito além da aparência física. Perfeito. Você até me lembrou um fato. Por exemplo, eu nas minhas redes sociais só boto a minha foto, aquela que quando eu tinha 20 anos de idade. Agora que eu estou com 76, eu não vou botar minha foto lá, não. Mas, aí você tem que colocar, porque os 76 anos de idade, quem me dera chegar aí ainda, quero chegar aos 76 ainda. Uma idade maravilhosa. Pois é, mas é um fato realmente extraordinário esse que você colocou, inclusive associando a questão das redes sociais. Porque elas, de certa forma, não sei se isso procede, Romani, ela potencializou essas questões até de ordem emocional e psicológica, não? E as redes sociais é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, é possível fazer pesquisas na internet, a internet possibilita acesso de forma que antes não teríamos. Agora, por outro lado, como o usuário ele acaba sendo bombardeado por mais daquilo que ele consome, é muito fácil criar uma bolha social dentro da internet. Então, a questão é como nós temos utilizado a internet. E como não tem uma aula de como utilizar a internet antes, as pessoas são livres para usar da forma que quiser. E o que acontece é que nem sempre as pessoas acabam fazendo as melhores escolhas para elas mesmas. E quando eu consumo um tipo de conteúdo, mais aquele tipo de conteúdo começa a aparecer para mim. Então eu começo a acreditar que o mundo é da forma, daquele ângulo que eu estou vendo na internet. Então, muito das redes sociais, às vezes, principalmente o Instagram, a criação da ilusão da vida perfeita, acaba fazendo com que algumas pessoas tenham ansiedade, passem tempo demais na frente do celular, porque é feito para criar gatilhos de dopamina para eu consumir mais daquilo que me agrada. E sem perceber começa a aparecer mais daquilo que me agrada, e eu começo até a perder interesse por coisas reais, do mundo real. E que são tão importantes e essenciais para a nossa vida também. Perfeitamente. Romani, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação conosco aqui na Nova Brasil. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo dia a todos. Muito obrigado. Romani Souza é psicólogo, né? Aí está, portanto, extremamente interessante essas posturas dele todas, associando, inclusive, as questões relacionadas com as redes sociais, né? Ele matou em cima. Ele acabou matando em cima várias. Ele matou vários coelhos com a cajadada só.